Amém, irmãos? Glórias a Deus, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 14, do 32 ao 42. Marcos 14, 32 ao 42. Amém? Todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Amém. Não escutei nenhuma misericórdia, não. Vai falar assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E disse-lhes: a minha alma está profundamente numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, ele se prostrou e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. No verso 37, então voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar por nenhuma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, Deus. Aqui está a porção das Escrituras, ó Deus, a qual nós vamos meditar nessa noite, a qual nós vamos ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Usa a minha vida, Pai, apesar das minhas limitações, ó Deus, que eu venha falar aos ouvidos dos meus irmãos, mas que o Teu Santo Espírito possa levar essa palavra até o coração, meu Pai, e que os meus irmãos consigam sair daqui nessa noite refletindo nessa palavra e colocando-a em prática, Pai. É essa a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Chegamos em um do momento decisivo, em um dos momentos que é o momento aonde nós vemos grande agonia e grande tristeza. Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, e uma profunda misteriosidade rodava aquele jardim. Um grande peso. Parece que naquela noite talvez seria a noite mais escura, a noite mais fria. Talvez aquele ambiente que te traz um arrepio na pele pairava naquele lugar. Porque Jesus sabia que estava próximo a chegada da sua entrega. Jesus sabia que estava próximo à vinda daquele que iria traí-lo para ele morrer naquela cruz do Calvário, para ele entregar a sua vida ali. E aqui nós vemos Jesus em extrema agonia com o que estava prestes a acontecer. Ninguém jamais passou por um momento igual esse que Jesus passou. Muitas das vezes na nossa caminhada, na nossa vida, nós ficamos sim angustiados, ficamos sim agoniados, mas nós não conseguimos saber o que vai acontecer. A nossa agonia, muitas das vezes, ela é uma agonia em vão, porque a gente não consegue saber o resultado do que vai acontecer. Só que a agonia de Jesus era porque ele sabia o que estava prestes a acontecer. Ele sabia, Aline. E ali ele ficou agoniado, não somente por causa dos espinhos que seria cravado na sua cabeça.
Ele não ficou agoniado somente por saber que as suas costas seriam dilaceradas por açoites, aqueles chicote rasgando a sua carne. Ele não ficou agoniado somente por isso. Ele sabia que o seu sacrifício total em obediência a Deus, seria o único caminho para perdoar os nossos pecados. O caminho da cruz, o caminho do Getsêmani, o caminho dessa angústia, dessa dor, é o único caminho a qual Ele nos traria vida e perdão de nossos pecados. E Ele sabia que estava ali em obediência à vontade do Pai. Esse trecho não apenas nos revela a angústia de Jesus, mas nos ensina lições valiosas. Todos nós sabemos a história. Todos nós já ouvimos pregações sobre a crucificação de Jesus. Todos nós talvez já assistimos filmes mostrando o sofrimento e a dor de Jesus. Mas nesse trecho nós encontramos lições valiosas sobre oração, sobre vigilância e sobre submissão à vontade de Deus. Nós vamos explorar nesse texto 3 partes, em 3 pontos. O primeiro ponto vai ser sobre a angústia de Jesus, que é o que nós analisamos nesse texto. O segundo ponto nós vamos ver sobre a falha dos discípulos. Os discípulos falharam com Jesus. E o terceiro ponto nós vamos ver o chamado à vigilância e à oração. Ei, Jesus quer nos chamar nessa noite à vigilância. Se você estava no culto de sexta-feira no lar, na casa da Luana, você vai lembrar que a Aparecida falou no final, quando ela compartilhou, ela falou sobre vigilância, que nós devemos ficar vigilantes. E nós vamos ver nessa noite justamente Jesus falando isso, vigiem. E, infelizmente os discípulos ali, eles falham com Jesus. Mas a primeira coisa que nós vamos ver nessa noite é a angústia daquele que nos deu a vida, Adão. Daquele que estava com Deus, o Pai, que tinha toda a glória, que tinha todo o poder, e Ele desce nessa terra para viver de maneira perfeita, para trocar a nossa pecaminosidade com a sua vida perfeita. Nós vamos ver a angústia desse, que era 100% homem, mas 100% Deus. E ele estava angustiado, porque a sua carne, a sua humanidade sabia aquilo que ele iria passar. Do verso 32 ao 36 vai falar assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: olha, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus olha para os seus discípulos, olha para os 11 discípulos, porque aquele que foi trair, Judas Iscariotes, ele já tinha saído da companhia, ele já tinha ido para entregar Jesus aos romanos, e ele já tinha saído. Jesus olha para esses discípulos e fala: olha, sentem aqui, esperem, porque eu vou orar. E Jesus convida 3 dos discípulos que eram mais chegados de Jesus. E ele fala: olha, levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. Jesus fica aflito e angustiado perto desses homens que eram íntimos dele. E ele confessa algo e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e... O que está escrito na sua Bíblia? Fiquem aqui e vigiem. Era esse o pedido de Jesus. Indo um pouco mais adiante,
prostrou-se e orava, que se possível fosse afastada dele aquela hora. Que hora, John Lennon? A hora da crucificação. Era isso que Jesus estava ali pedindo, para que Deus afastasse dele a morte na cruz. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, ou seja, o Senhor é poderoso, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus chega ao Getsêmani, irmãos, com seus discípulos, e ele pede os discípulos mais achegados dele e fala: olha, vamos até ali comigo. Eu preciso de companhia nesse momento. Eu preciso estar com quem de fato vai me ajudar a vigiar. E ele chama Pedro, Tiago e João. E quando ele chega lá, ele confessa algo que não confessou para os outros discípulos. Ele confessa algo para eles e fala: olha, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Vigiem. Aqui nós vemos a humanidade de Jesus. Aqui nós vemos Jesus, porque ele já sabia o que iria acontecer, mas ele temeu. Ele ficou angustiado. Ele ficou angustiado porque sabia que horas depois, momentos depois, ele seria açoitado. Ele teria uma coroa de espinhos cravada em seu crânio. Ele seria pregado no madeiro nu. Ele teria o seu lado furado. Ele sabia disso, Dona Lita. Mas sabe o que o fez sofrer mais de angústia? Foi saber que a ira de Deus cairia sobre ele. Foi saber que a ira de Deus contra todo o pecado, contra toda a impunidade que deveria cair sobre nós, cairia sobre ele. E isso leva ele a ficar angustiado. Sabe por quê, Aparecida? Ele seria abandonado pelo Pai. Momento naquela cruz, nós vamos ver para frente, ele vai falar: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Ou seja, por que me abandonastes? O medo maior de Jesus e a agonia que fazia ele estremecer, que fazia ele suar, era a angústia do abandono. Era a angústia de que Deus ia virar o rosto para ele. E ele estaria ali sozinho. E ele estaria ali levando o peso de nossos pecados. Tem um louvor muito antigo eu não lembro do nome da mulher, que vai falar que a cruz foi a mais pesada, mas não por causa da madeira, mas sim por causa dos nossos pecados. Aquela cruz estava pesada não por causa da madeira, mas era porque ela tinha todo o peso de nosso pecado. Ela tinha todo o peso da ira de Deus contra o pecado. Ela tinha todo o peso da ira de Deus contra a sua vida e contra a minha vida, que foi colocada sobre Jesus. O pavor em saber que a ira de Deus contra todo o pecado seria derramada sobre ele e ele seria abandonado, trouxe momentos de terror para Jesus. Lucas, falando sobre esse trecho, ele vai falar que Jesus, ele suou sangue. Lucas, ele vai falar que Jesus, naquele momento de angústia e dor, ele transpirou sangue. E eu fui pesquisar isso. Eu fui pesquisar para ver se era de fato suar sangue ou se era apenas uma força de expressão. Mas foi real. E essa é uma condição real em que uma pessoa, se ela for levada a um extremo momento de estresse, um extremo momento de estresse físico e emocional,
ela pode suar sangue. Imagina o estresse que Jesus estava ali naquele momento. Imagina o quanto era a condição física e emocional de Jesus, a ponto dele suar sangue, a ponto dele orar e pedir: Abba, Pai, tudo te é possível, então afasta de mim esse cálice. Afasta de mim, meu Pai, essa morte. Imagina a angústia do filho ao pedir o Pai para que afastasse ele daquele momento tenebroso, daquele momento doloroso. Imagina a angústia do filho em saber que seria abandonado. Essa oração de Jesus, ela revela duas coisas importantes. A primeira coisa é a honestidade diante de Deus. Nós vemos Jesus chegando diante de Deus de forma honesta, rasgando o seu coração e falando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Pai, eu estou com medo, eu não quero. Pai, se possível, afasta, porque eu estou temeroso. Jesus não esconde o seu desejo de evitar o sofrimento, Aparecido. Ele queria evitar o sofrimento. Ele queria evitar a ira de Deus derramada sobre ele. Mas ele expressa o seu temor a Deus, mostrando que é legítimo levar as nossas lutas e medos diante de Deus. Você pode ser sincero diante de Deus. Isso mostra, Joaci, que em nossa oração nós podemos ser sinceros diante de Deus. Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu não aguento. Senhor, tira de mim. Com Jesus, Aline, nós podemos rasgar o nosso coração e falar: Senhor, eu estou nessa prova que parece que não vai acabar, parece que eu vou morrer, parece que tudo está perdido, me tira disso. Foi a oração de Jesus. Ele se rasgou para Deus, Aparecido. Ele falou: afasta de mim, Pai. Ele ora por 3 vezes falando a mesma coisa: afasta de mim esse cálice do sofrimento. Só que o que definiu ele não foi essa oração sincera falando que ele não queria, pedindo a Deus para afastar daquele cálice, mas foi a submissão à vontade de Deus. Ele fala isso, mas no final da oração ele fala: olha, porém não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres, Senhor. As nossas orações, elas podem expressar o nosso coração para Deus, elas podem ser, Aparecida, sinceras diante de Deus, mas ela precisa terminar com a submissão à vontade de Deus. John Lennon, mas Deus está querendo que eu sofra. Não sei. Nós não entendemos os caminhos de Deus. Nós não entendemos o momento de Deus para a nossa vida. Passaremos por um momento de tribulação, sim. Momentos de grandes lutas, sim. Momentos aonde nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro e só nós e Deus sabemos pelo que nós choramos. Só nós e Deus sabemos por aquilo que nós clamamos a Ele com lágrimas e sofrimento, de angústia. Mas Jesus nos ensina com a oração dele, apesar de sua angústia, Jesus prioriza a vontade do Pai. Ele nos ensina
que a verdadeira oração não busca apenas mudar as circunstâncias em nossa volta. Ele nos ensina que a oração, ela tem a tarefa de mudar, de alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Pregadores estão saindo pelo mundo falando que se você sonhou, Deus deixou você tocar, deixou você ver, deixou você sonhar com aquilo, Ele vai te dar. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Cuidado. Cuidado com essas palavras. Jesus, Ele fala, Senhor, eu quero que o Senhor me afaste desse cálice, porém não seja feita a minha vontade. A nossa oração, ela alinha o nosso coração com a vontade de Deus. Podemos pedir a Ele alívio e refrigério? Podemos, Ele é o nosso Pai. Mas ao receber a resposta dEle, que nós venhamos colocar em prioridade aquilo que Ele quer, mesmo que seja difícil. Para Jesus, os momentos depois foi difícil, porque a oração, o afastar do cálice não foi. Deus não afastou Ele da cruz. Ele precisou ir para a cruz. Ele precisou entregar a sua vida. Ele precisou morrer, Tennessee, com pregos transpassando os seus braços. Precisou. Mas o coração dele estava alinhado com a vontade de Deus. Quantas vezes enfrentamos situações que nos causam medo? Não chegamos ao ponto de suar sangue, Aparecida, mas chegamos a ponto de até perder o ar. Não chegamos ainda ao ponto de suar pelos poros de nossos braços, de nossa testa, sangue, mas parece que vamos morrer sem ar, parece que estamos sendo sufocados, mas confie no Pai, deposite a sua esperança no Pai. Jesus, ele não foi abandonado para sempre. Jesus, apenas por causa do pecado, ele passou por um momento de abandono. Mas depois do terceiro dia, ele foi ressuscitado. Parece que Deus está nos abandonando. Mas não. Ele está lá. E Ele sabe aquilo que nós passamos. Ele sabe as nossas angústias. Ele sabe que muitas das vezes nós rimos, mas nós queremos chorar. Ele conhece. E Ele sabe que você às vezes está orando, Senhor, vem de encontro a essa situação, porque eu não suporto mais. Senhor, vem de encontro à minha vida, porque eu não suporto mais. Mas confie nele. Você não vai morrer. Estando nele, você nunca vai morrer. Estando nele, você vai apenas passar de estágio para uma vida muito melhor daquela que nós temos aqui. Confie nele. Ore, busque a Ele, rasga o seu coração. Se for da vontade dele realizar, Ele vai realizar. Mas se não for da vontade dele, confia e continue. Porque o maior presente da salvação, Ele já nos deu. O maior presente, Ele já nos deu, que foi Jesus Cristo. Como Jesus, nós podemos ser honestos com Deus em oração. Mas devemos estar dispostos a dizer, seja feita
a tua vontade e não a minha. Isso é submissão. O caminho para a verdadeira paz, ele se dá mesmo em meio a tempestades da vida. O caminho que nos leva a uma paz eterna, ele se dá com tempestades pelo meio do caminho, com lutas e tribulações. Nós vemos que do 37 ao 40, a falha dos discípulos com Jesus fica evidente. Vai falar assim: então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. O ambiente, o cenário era um cenário sombrio, era uma noite sombria, era uma noite daquela que faz a gente se arrepiar. O cenário não era um cenário de festa, não era um cenário de alegria, Adão. Era um cenário de tristeza e profunda dor. Jesus tinha acabado de falar com eles: olha, a minha alma está amargurada, está profundamente triste. E aí continua falando: vocês estão dormindo, não podem vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E mais uma vez ele se afasta e ora com o seu rosto em terra, no pó, suando, temendo aquele momento. E os discípulos, o que é que estão fazendo mais uma vez? Dormindo. Os discípulos não conseguem sentir a atmosfera que estava ali no Getsemane, sombria, de morte. O cheiro da morte pairava no Getsemane. O desespero pairava naquele lugar. E os discípulos ainda conseguem dormir depois do alerta de Jesus: vigiem. Enquanto Jesus ora em agonia, os discípulos dormem. E ele repreende os seus discípulos: ei, Simão, você está dormindo. Simão, não é hora de dormir. É hora de vigiar. É hora de orar. Não é hora de descansar. Nós falamos há poucos dias atrás, há poucas pregações atrás, que o tempo está próximo, a vinda de Jesus está próxima. Não é hora de dormir. E muitas das vezes nós estamos dormindo espiritualmente. Jesus os chama à vigilância, mas eles continuam incapazes de permanecer acordados. Ei, que sonolência é essa? Que dormência espiritual é essa? Que nos faz viver a vida e não lembrar de Cristo. Que dormência espiritual é essa que nos leva para um caminho a viver como se Deus não existisse? Jesus está alertando: vigiem. Não é hora de dormir. Mas eles continuaram incapazes de permanecer acordados. Marcos observa que os olhos deles estavam pesados. Isso não indica apenas cansaço físico, mas também falta de percepção espiritual.
Acorda, tu que dormes. Falta-nos percepção espiritual, que a gente não consegue analisar o ambiente à nossa volta. E isso nos leva a dormir espiritualmente. Quantas vezes somos chamados para orar? A falha dos discípulos, ela simboliza a nossa própria tendência de negligência espiritual. De negligenciar a oração, de negligenciar a meditação. Negligenciar é deixar de fazer. Deixa para outra hora, depois eu faço. Dormência espiritual. Ah, não, hoje eu não vou orar não, outro dia eu oro. Dormência espiritual. Abra os olhos, desperte. Nós somos chamados a orar e a vigiar e estar alertas, mas permitimos que as preocupações da vida, nós permitimos que o cansaço ou a distração nos dominem, assim como os discípulos deixaram. Muitas das vezes encaramos em nossa vida espiritual uma sonolência, uma dormência, mas precisamos despertar. Como eu desperto, John Lennon, para o Evangelho, como eu desperto, procure-o, enquanto ainda se pode achar. Que vai chegar um momento em que ele vai falar, olha, basta, chegou a hora. Aqui ele fala com os discípulos, basta, chegou a hora, está vindo aí o traidor. Mas agora o que ele vai falar, depois daqui, Aparecida, chegou a hora, o Cordeiro de Deus está vindo para resgatar aqueles que são deles, aqueles que se arrependeram, aqueles que estavam vigilantes, assim como aquela cinco virgens prudentes, que estavam vigilantes, com a lâmpada acesa. Precisamos permanecer em vigilância, irmãos. Crentes bem-intencionados podem facilmente deixar de cumprir os seus chamados, por ceder às várias necessidades e desejos físicos. Na semana passada eu falei quantos homens e mulheres de Deus estavam no caminho, mas por deixar adormecer, se esfriaram e saíram do caminho. Se esfriaram e não quiseram mais Jesus Cristo. Não deixe que as necessidades e o desejo físico te façam desviar do caminho e te façam cair numa sonolência espiritual. Aparecida leu ali, olha, eu estou à porta. Quem abrir o seu coração, eu entrarei. Precisamos examinar as nossas vidas. Se faça a pergunta aí, será que eu estou dormindo espiritualmente? Olha para a sua vida espiritual com Deus. E olhando, eu venho na igreja. E depois, a nossa vida espiritual não é só vir à igreja. A nossa vida espiritual é orar, é meditar, é buscar a Deus. E aí nós estamos vivendo dormentes. Estamos negligenciando a oração e a comunhão com Deus. Pensa bem, Jesus foi naquele momento para ter comunhão com Deus, orar a Deus, pedir a Deus. E os seus discípulos não estavam nem acordados.
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É isso que ele fala no verso 38. Vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos vigiar, porque a carne é fraca. Não, eu sou forte. Ou você vai falar igual Pedro, que nós vimos na semana passada. Não, eu sou forte. Não vou te abandonar, não. A carne é fraca. Talvez se Pedro estivesse vigilante e com um coração em Jesus Cristo, ele não teria fugido e negado. Mas ele não estava vigilante. E você? Tem estado em dormência espiritual? John Lennon, eu estou em dormência espiritual. Então desperte. Para aquele que está dormindo e precisa fazer alguma coisa, ele precisa despertar. Despertar é o quê, John Lennon? Se você não tem uma vida de oração, uma vida de meditação, desperte e vai fazer isso, para que você não caia em tentação. Você precisa estar nutrido da palavra de Deus. Você precisa estar nutrido de orar a Deus. Senhor, me dê forças. Me dê forças para continuar. Rasga o teu coração. Seja sincero, mas peça a Ele forças para continuar. A oração, amados, é a nossa arma contra a tentação e a nossa fraqueza espiritual. Jesus ora falando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Talvez se ele não orasse, ele não teria força. Lucas é o único que vai dizer também que o anjo do Senhor vinha para consolá-lo. Lucas vai falar que o anjo do Senhor estava ali consolando ele, porque ele sabia da amargura que Jesus estava passando. E Jesus olha para os seus amigos, e cadê os amigos aparecidos? Estavam dormindo. Jesus angustiado. E olha à volta e vê os amigos, os discípulos, dormindo. Muitas das vezes nós estamos angustiados. Ai, meu Deus. Olhamos para o lado. Não conseguimos ver ninguém. Mas o momento quando nós estamos angustiados, não é para o lado que nós devemos olhar, mas é para cima e falar: Pai, me ajuda. Nós vemos aqui Jesus chamando eles para vigiar e orar. Jesus conclui sua oração e volta aos discípulos pela terceira vez e diz: basta, chega, chegou a hora estava pronta e ele sabia que os discípulos agora iriam abandoná-lo e ele estaria sozinho. Mas o que traz tristeza é porque ele seria abandonado pelo próprio Pai, por causa do nosso pecado. Isso tudo foi por causa de mim e de você, irmãos. Ele estava pronto para enfrentar a traição de Judas e o caminho da cruz. Apesar da falha dos discípulos, Jesus não os abandona. Jesus não abandonou os discípulos. Creio que ele ficou triste, Aparecida, com os discípulos. Creio que ele ficou triste com a atitude desses homens. Mas ele não abandonou a eles. Ele os chama à ação. Olha, levantem, vamos, eis que o traidor se aproxima. Aqui vemos a graça de Jesus, mesmo diante da fraqueza humana. A graça e a misericórdia de Jesus. Mesmo em nossa fraqueza humana,
virá sobre nossas vidas. Ele continua a liderar e cumprir a sua missão. O chamado à vigilância e à oração não é apenas para evitar o fracasso, mas para nos preparar para os desafios que virão. Ei, nós enfrentaremos desafios aí pela frente, que se nós não estivermos em oração, que se nós não estivermos íntimos de Deus, nós pereceremos. Ei, vai chegar um momento que o anticristo vai estar, e se nós não estivermos vigilantes em oração, nós cederemos a ele e adoraremos a besta. Esteja vigilante para que você não caia nos desafios que virão pela frente. Muitos desafios virão, momentos em que vão bater sobre a nossa porta lutas que vão querer nos fraquejar, que vão querer nos desviar, mas nós devemos estar vigilantes em Cristo, em oração. A vida cristã exige vigilância diária, constante. Precisamos estar espiritualmente alertas, prontos para enfrentar as tentações. Tentações virão. Talvez se Pedro tivesse ali espiritualmente entendendo tudo, talvez, Aparecida, ele não teria decepado a orelha daquele homem. Mas ele não estava entendendo espiritualmente o que estava acontecendo, porque ele dormiu e não vigiou, Aparecida. Ele não sabia o que estava acontecendo espiritualmente. Os seus olhos espirituais estavam fechados. Quantas das vezes passamos por lutas nas nossas vidas, mas não entendemos espiritualmente as lutas que nós estamos passando, porque os nossos olhos estão fechados. A oração não é um mero ritual, mas é uma necessidade vital para a nossa vida, para a nossa caminhada com Deus. Assim como um alimento é para o corpo, a oração é para a alma, para a vida espiritual. Ou seja, você não consegue viver sem. E se você deixar de fazer, você fica fraco. A oração é vital para a nossa caminhada, irmãos. Como Jesus, nós devemos estar preparados para dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando isso custar caro, mesmo quando tiver pessoas com espingardas, com revólveres apontados para nossas cabeças e falar, nega Jesus, senão vai morrer. Quem não está vigilante não vai conseguir ter força. Agora, aqueles que estão vigilantes, eles enfrentarão a morte sorrindo. Vários homens foram entregues na fogueira para ser queimados, que eles vão sorrindo, porque viram que Deus estava com ele. O próprio Estevão, quando foi apedrejado, ele viu os céus abertos e Deus com ele. Ei, você acha que Deus vai te abandonar? Não. Mesmo que seja preciso você morrer, Ele não vai te abandonar.
E você estará com Ele no céu da glória, que é muito melhor do que aqui, irmãos. Não tenha dúvida disso. O tempo que nós passamos aqui é passageiro. Passamos por lutas e tribulações, mas lá naquele lugar será só glória. Não haverá mais sofrimento. Vai custar caro, talvez a nossa própria vida, mas nós estaremos com aquele que nos criou, aquele que nos formou no ventre de nossa mãe, aquele que deu a sua própria vida em nosso lugar. Nós veremos face a face. Então continue firme, continue vigilante. Mesmo que o mundo fale, isso é loucura. Mesmo que o mundo fale, isso não está certo. Continue firme. Acorde. O Getsemane nos ensina que a oração é o lugar onde encontramos forças para enfrentar as batalhas da vida. O Getsemane nos ensina isso. É lá que encontramos força. Getsemane é o lugar de sofrimento, é o lugar de angústia, mas é no lugar de angústia onde nós encontramos forças para continuar. É no lugar de choro que nós encontramos força. Chore, se preciso for, nos braços do Pai. Jesus, em sua humanidade, nos mostra que é possível ser honesto com Deus. Então, seja honesto com Deus. Ele é o seu Pai. E com o Pai a gente pode ser honesto. Eu não aguento mais, Pai. Venha me socorrer. E ao mesmo tempo está submisso à vontade dEle. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus também. Tenha isso em mente. A falha dos discípulos nos alerta sobre o perigo da negligência espiritual, sobre o perigo da dormência espiritual, e o chamado à vigilância e oração nos desafia a permanecer firmes, a permanecer na vontade de Deus. Que possamos aprender com o exemplo de Jesus, Aline. Em momentos de angústia, dor e sofrimento, levar as nossas cargas até a Deus, em oração. Que não sejamos como os discípulos dormindo. Desperte, há tempo para despertar ainda. Há tempo. Então desperte. Porque o Pai está sempre de braços abertos. Amém? O Pai nunca fecha os braços. Se lembra de ontem no The Chosen, quando a Maria volta arrependida e não querendo nem olhar para Jesus. Jesus não apontou o dedo para ela e falou: você não é bem-vinda aqui, não. Sai, volta para o lugar da onde você saiu. Não. Ele falou: que bom que você voltou. Que bom que você voltou. Que bom que você está aqui. Que bom que você se arrependeu. Que bom que você continua vigilante em oração. Que bom que você está acordado ou que acordou. Talvez essa palavra de hoje sirva para você acordar. E isso é a misericórdia de Deus. A graça de Deus. Que não durmamos mais
Enquanto o mundo ao nosso redor precisa de testemunhos fiéis. O mundo ao nosso redor precisa de testemunhas fiéis, Aline. Porque está caminhando para a morte, Adão. Sejamos essas testemunhas fiéis de que não dormem, mas estão alertas espiritualmente, que oram, que depositam a sua esperança em Deus, que dobram os seus joelhos e colocam o rosto no pó, que clamam a Deus e não ficam como crianças mimadas. Ah, Deus não me deu o que eu pedi. Ei, Deus não tem obrigação de te dar o que você pediu. Ele tem obrigação de te dar o que você precisa. E Ele já te deu, que é a salvação. Os sonhos de Deus são bem maiores para nós. E é o sonho de salvação e redenção. Que estejamos prontos para cumprir a vontade de Deus, custe o que custar. Que estejamos prontos, Aparecida, para viver a vontade de Deus, mesmo em dor e sofrimento, porque a nossa esperança está nele. A nossa esperança está na vinda dele. A nossa esperança está no resgate dele. Amém? Senhor Deus e Pai, Deus, nesse momento nós oramos, ó Pai, e pedimos, ó Pai, nos perdoa, ó Deus, porque muitas das vezes nós estamos dormentes espiritualmente. Nos perdoa, ó Pai, porque muitas das vezes, ó Deus, nós estamos em um sono profundo e não conseguimos enxergar o mundo espiritual. Nós não conseguimos enxergar a batalha de Satanás tentando tragar as nossas vidas, ó Pai. Por isso, ó Deus, desperta-nos. Por isso, ó Deus, vivifica-nos. Por isso, ó Senhor, nós te pedimos, ó Pai, nos balance e nos acorde, ó Pai, para estarmos vigilantes, para estarmos, ó Deus, no centro da Tua vontade, para estarmos no centro do Teu querer, ó Pai. Nos ajude, Senhor, pois nós precisamos do Senhor. Não deixe, Pai, que as tribulações, que o mar revolto venha nos naufragar e nos afogar, ó Pai. Nos ajude, Senhor, e que estejamos em Ti, ó Pai, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Estejamos acordados para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida.